Muito bem, minha gente. Boa tarde, doutor Kleber Suzuki. Boa tarde, pastor. Mais uma quinta aqui na nossa Master FM, toda semana. Pois é, doutor. E é interessante a gente, nas quintas-feiras, ter esse bate-papo aqui com o vídeo, porque sempre o senhor traz informação, sempre o senhor traz umas dicas impressionantes que vão mudar, com certeza, a forma com que a gente lida com os nossos dentes. Sempre que o senhor vem, o senhor sempre traz uma curiosidade, sempre traz uma experiência nova. E o que nós temos para hoje, doutor? Hoje nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades do tratamento com implantes dentários. Olha aí, mitos e verdades. Sempre tem, né? Sempre tem os mitos que às vezes interferem e às vezes também atrapalham, né, doutor? Geralmente os mitos acabam mais atrapalhando do que ajudando as pessoas, né? Geralmente os mitos acabam botando muitos medos que não são verdades. E por causa desses medos, várias pessoas acabam deixando de dar o primeiro passo para se sentir mais confortável, para se livrar da prótese que está há muito tempo desconfortável e fica nesse medo do desconhecido, né, acreditando numa mentira e, e continua na vida que está até hoje, né? Mas como a nossa missão realmente é transformar a vida das pessoas através desse tratamento de dentaduras fixas com implantes dentários, então fica aqui a nossa missão também de tirar esses medos, né, de esclarecer algumas coisas e trazer a verdade à tona, né, para mostrar o que realmente é verdade e o que não é. É um dos mitos que eu acredito assim de ser mais frequente é o medo da pessoa de repente passar pela dor, pelo processo da dor. Seria um deles, doutor? Esse acho que é o principal. É o principal, é? É o principal. Praticamente 90% dos pacientes que chegam no consultório, eles têm medo, não só do tratamento em si, é o medo de um dentista de uma maneira geral, né? Eles têm medo do ambiente, têm medo da sala, têm medo daquele jaleco branco, do barulho do motorzinho, da agulha, é tudo o ambiente. Aquele barulho do motorzinho, durante muito tempo, Aterrorizou as aterrorizou pessoas. as pessoas. Exatamente. E esse medo, né, ele vem, na verdade, esse medo, na verdade, ele vem de uma coisa real, né? Foram experiências no passado que essas pessoas tiveram, né, que traumatizaram, infelizmente, né? A odontologia do passado era muito arcaica, muito mutiladora e era pouco eficiente, né? Então, tudo era tiradente, tudo era muito arcaico mesmo, a anestesia não funcionava tão bem, os materiais não eram tão bons, né? E tudo isso ajudou para que se criasse essa cultura do medo de ir no dentista. E quanto mais medo as pessoas têm de ir no dentista, pior a situação delas vai ficando. Então isso vai virando uma bola de neve. E aí o que acontece? Quando chega no momento que não tem mais para onde correr, aí a pessoa busca a solução. Só que nesse momento, porque que não tem para onde correr, é quando a situação tá tão crítica, né? Que muitas vezes fazer um tratamento confortável já fica meio que difícil, né? Já tem muita infecção, já tem muita inflamação, já tem todo um processo ali instalado, né? De anos que a gente não consegue assim resolver de uma hora para outra, né? De maneira confortável. Muitas vezes tem que entrar com medicação, esperar a medicação ainda começar a fazer efeito, para depois vir fazendo um tratamento, né? Então, isso tudo vai colaborando ainda para aquele sentimento de falar assim, ó, eu sabia que não era para ter ido, porque ia doer, porque espera tanto, e é quando vai dói, que isso vira uma afirmação, na verdade, né? Então, fica nesse ciclo, né? Deixa de ir porque não quer sofrer, e aí quando vai sofre, aí tem a confirmação que sofreu e fica nisso, até o momento que Aí não o dá medo se mais, torna aí verdade, o né, medo se torna doutor? verdade, exatamente. Aí se torna dolor mesmo o tratamento. Porque, na verdade, o que o senhor está dizendo aí, e também, assim, na minha percepção, eu vejo que as pessoas sempre deixam tudo para depois. O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, não é isso? Tem. Não, não só o tratamento com o dentista, mas praticamente tudo na sua vida. Quem aqui nunca falou assim, tinha um compromisso para hoje, mas falou assim, ah, dá para ir amanhã. E amanhã chega e fala, ah, dá para ir amanhã. Aí amanhã vira um mês, vira Isso se um chama ano.
Isso se chama procrastinação. Procrastinação, exatamente. Na verdade, a procrastinação é falta de prioridade, né? Não está errado você procrastinar, só que você também não pode reclamar das consequências dessa procrastinação. O resultado vai vir. O resultado vai vir, exatamente. É, Se vai ser bom, se vai ser ruim, aí vai depender do tanto que você procrastinou. Exatamente. Mas o medo, né, esse é o principal mesmo, né? E o que eu posso garantir é que hoje, realmente, o tratamento é muito mais confortável. A gente tem técnicas mais modernas, a gente tem materiais mais modernos, tudo para fazer o procedimento mais tranquilo. Então, por exemplo, o que a gente não fazia antigamente, que hoje a gente faz? Antigamente, a gente fazia o procedimento para só depois medicar a pessoa. Não era assim? Hoje já não, hoje a gente já mudou esse protocolo. A gente já medica antes de vir fazer o procedimento, para quando chegar, a pessoa já está com o remédio fazendo efeito. Então, depois que a gente fazer todo o procedimento ali, a pessoa vai para casa, o remédio não vai começar a fazer efeito depois que tomar, já está fazendo efeito, então ele já está coberto. Então, isso vai fazer o pós-operatório bem mais tranquilo. Com o remédio fazendo efeito também, já vai tirar todo aquele processo inflamatório que está na região. Então, a anestesia vai funcionar muito melhor. Isso vai fazer o procedimento muito mais seguro e muito mais confortável. Depois que a gente termina todo o procedimento da instalação dos implantes dentários, a gente já trabalha com, ou a gente fala que é uma luz mágica, que é o nosso laser. Esse laser pós-operatório, ele é muito usado em fisioterapia, para você ter uma noção. Porque ele é capaz de fazer o nosso corpo recuperar 2 vezes mais rápido. Então, olha só, uma ferida que às vezes ia demorar 1 semana, 15 dias para se recuperar, se ia demorar 1 semana, geralmente 3 dias já está fechando. Se ia demorar 15 dias, geralmente 1 semana já está mais tranquilo. Então, olha só como a gente consegue dar muito mais conforto com uma cicatrização mais acelerada, né? E fora isso, a gente trabalha com bolsas de gelo. Todo mundo já fez isso. Bateu, machucou, vai lá Coloca o gelo em cima. vai lá, pega um pedaço de carne, muitas vezes, né? O que tiver gelado, né? bota. Primeiro você já bota em cima ali já para já ir resolvendo. Isso, porque o frio, ele tem esse efeito analgésico mesmo. Então, olha só todo o protocolo que a gente tem hoje, né? Então, a gente já prescreve a medicação para tomar antes, então vai chegar muito mais tranquilo para anestesia. A anestesia vai funcionar muito melhor. Acabou o procedimento, tem o laser já para acelerar essa cicatrização e depois do laser já tem o gelo, que é para, enquanto está anestesiado ainda, o gelo vai fazer esse efeito de prolongar essa analgesia, da sensação de analgesia do anestésico. Então, quando o anestésico começar a passar o efeito, já está o efeito do gelo. Então, todo esse protocolo torna, com certeza, o tratamento muito mais tranquilo e suportável do que era antes. E aqueles pontos, doutor, que faz do local do dente, aquilo ali depois é retirado? Como é que funciona? O ponto a gente retira. Aí o tempo para retirar vai depender do tipo de procedimento que a gente faz, né? Geralmente, ou é com 7 dias ou com 15. Dificilmente a gente vai deixar mais tempo, né? Alguns raros casos, né? Mas geralmente não passa de 15 dias, tá? Então, terminou o procedimento, já tem o retorno para a gente estar fazendo a remoção desse ponto. E sempre tem que retornar para tirar, porque alguns caem sozinhos, mas a maioria não, né? Então tem que voltar para tirar. Então, com isso, né, a gente consegue resolver bastante parte do medo das pessoas, né? Do medo de doer, o medo de ser desconfortável. Antes era, hoje a gente já consegue deixar mais confortável. Mas, lógico, dependendo do tanto que a pessoa postergou o tratamento e da condição que a pessoa chegar, muitas vezes fica realmente difícil a gente fazer alguma coisa mais confortável realmente, né? Mas tudo que está ao nosso alcance hoje, né? Com certeza a gente está fazendo. Essa questão do medo, né, do tratamento, do procedimento, é um mito que precisa ser quebrado. Já existe, né? O senhor mesmo traz para a gente aqui toda uma técnica, todo um procedimento antes do tratamento, uma orientação, né? As pessoas às vezes também têm aquela questão das doenças pré-existentes, que também é um mito, né? Ah, eu não posso fazer tal tratamento porque eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou, enfim, cardíaco. Tudo isso também passa também na questão do mito, doutor? É um meio mito, na verdade. É um meio mito. É um meio mito. Por quê? Essas doenças que a gente diz crônica, né, que são
doenças que têm tratamento, mas não tem cura, né? A pessoa que descobre a diabetes, ela não deixa de ser diabético, mas a pessoa pode controlar essa diabetes. E quando ela controla, ela vive como uma pessoa normal. A diabetes controlada é uma pessoa normal, né? Então, não quer dizer que a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, que não pode fazer o tratamento. Pode, com um bom acompanhamento do médico. Sendo medicada, fazendo um tratamento certinho. Lógico que se a gente vê que está muito alterado, a gente vai falar, opa, peraí, a gente não vai fazer nesse momento, vamos cuidar disso, e assim que normalizar um pouquinho mais, aí a gente volta, né? Não quer dizer que é proibido, não é isso. A gente só tem que ter um pouco mais de cautela para saber se está tudo em ordem, justamente para quê? Não ter nenhum problema, não correr nenhum risco, né? O paciente não quer, muito menos a gente e muito menos o médico. Nesse caso do paciente cardíaco, doutor, ele vai fazer com a prescrição, autorização do seu médico? Seria mais ou menos esse o procedimento? Isso, porque lógico que depende muito da gravidade do problema do coração que a pessoa teve, Sim. né? Mas praticamente todos os problemas cardíacos a gente consegue ter liberação, a não ser quando é um problema muito recente, aí o médico geralmente ele pede um tempo de observação para ver se estabilizou realmente o quadro daquela condição que teve ali recentemente. Muitas vezes tem que trocar algumas medicações, principalmente pessoas que tomam aquele remédio para afinar o sangue, né? Que muita gente que tem trombose, essas coisas. Então, quem tem esse problema, geralmente a gente encaminha para o cardiologista, que ele vai fazer muitas vezes a troca da medicação, muitas vezes a suspensão durante um breve período de tempo, para a gente conseguir fazer o procedimento com uma segurança maior, né? Por que o remédio de afinar o sangue faz? Ele não deixa cicatrizar direito, né? Então, imagina aí, né? Pode perceber, essas pessoas que tomam esses medicamentos, quando se cortam, quando sofrem algum acidente, para controlar e se recuperar é um pouco mais demorado, né? Então, isso vai acabar atrapalhando na recuperação do procedimento. Então, se a gente pode trocar uma medicação que vai ter menos efeito, ou se a gente consegue suspender para a gente fazer uma cicatrização mais rápida, é preferível. Quando não dá, a gente também tem técnica no consultório para conseguir tratar quando não dá para suspender também. A gente muitas vezes faz por etapas, faz uma cirurgia um pouco menor, a gente vai adequando o tratamento para a condição de cada paciente. Mas isso quer dizer que não é que não dá, não é que é contraindicado. A gente só tem que tomar alguns cuidados a mais para que não tenha perigo para nenhum dos lados. Nem para o médico que vai fazer o Nem para o médico, procedimento, né? nem para o E nem para o paciente. paciente. Exatamente. Essa segurança, ela já vai quebrando aí muitas dúvidas, né, do paciente e do ouvinte que nos acompanha. Claro que muitas vezes a pessoa, não, porque meu parente tem sempre aquele negócio que meu parente, né? Ouvi dizer. Né? Então, assim, ouvindo o profissional, a gente começa a entender como é que o procedimento não é uma coisa aleatória, né, doutor? Isso. Não chega do nada e vai fazendo sem nenhuma uma investigação do que está acontecendo, né? Sempre o que a gente fala que a gente faz uma anamnese, né? O que é isso? É um questionário sobre o quadro geral da saúde da pessoa. Isso é para saber se a pessoa tem algum problema de saúde mesmo, já teve algumas condições, tem algumas perguntas que muitas vezes são perguntas chaves para a gente descobrir muitas vezes problemas que a pessoa nem imagina que tenha, né? Então, tem gente que não sabe que é diabético, não sabe que é hipertenso. Então, a gente tem umas perguntas-chave ali, né? Você tem sentido muita fome? Tem acordado de noite para ir no banheiro? Né? Que são alguns sinais que possam indicar que tem uma diabetes ali acontecendo. Então, a gente fala assim, olha... E aí, nesse momento, fala assim, olha, você está com uma suspeita, é bom você investigar, né? Se não for nada, ótimo, mas... pelo sim, né? Melhor a gente investigar e não ser nada do que a gente deixar passar e ser um problemão depois. Então, a gente preza muito por essa segurança, né? Por essa anamnese, por esse questionário bem realizado. E já aí na anamnese o senhor já elimina um monte de problemas futuros, né? Já. É uma segurança a mais para todo mundo. Uma segurança a mais tanto para o paciente quanto para a clínica. Doutor, e ainda nos mitos ainda. Hoje é recorrente a gente ver pessoas que estão paralisadas por causa desses mitos aí já citados? Existe muita gente ainda. Principalmente também, o segundo mito que a pessoa mais tem
tem medo também, né, na verdade, é o medo da rejeição dos implantes dentários. Esse depois do medo do dentista em geral, né, o medo de não dar certo o tratamento, né, esse ainda para muita gente. E por que aconteceu isso? Né? Hoje já reduziu bastante, mas infelizmente, um tempo atrás, uns 5 anos atrás, até se você pesquisar na internet você vai ver, surgiu um problema muito grande, né, não só no Brasil, mas no mundo, de implantes falsificados, implantes pirateados, né, que são implantes de má qualidade. Então, quando a gente tem esses materiais de má qualidade, é que acontecem as rejeições, né, que seria o quê? A gente você coloca o implante no osso e aí o corpo não quer aquele material, né, porque não é um material adequado, ele não foi tratado da maneira certa, não passou pela Anvisa, né, pela vigilância, para saber se aquele realmente é um produto bom para ser usado nas pessoas. Então, isso acabou levando a muitas falhas de tratamento, né? Então, muita gente fez o tratamento, se frustrou, né? E isso virou uma verdade porque aconteceu e foi se espalhando. Né? Mas isso aconteceu devido a esse motivo, né? De estar utilizando material de má qualidade que não foi aprovado para usar nas pessoas. E como o ouvinte, né, ou as pessoas que estão com esse medo, né, e querem ter realmente um tratamento de qualidade, conseguem se prevenir quanto a isso. Toda vez que a gente compra qualquer material para usar na odontologia, ou na medicina, ou qualquer área da saúde, esse material tem que necessariamente passar pelo registro da Anvisa. O que é esse registro? É um registro, né, que a Anvisa diz assim: olha, esse material fez todos os testes necessários e está aprovado para ser utilizado aqui no Brasil. Tá? Então, toda vez que vai fazer alguma coisa, né, na área da saúde e você está em dúvida sobre a procedência daquele material, é só pedir para ver a caixa. Na caixa vai estar ali, né, registro na Anvisa, né, geralmente tá lá o códigozinho, tá lá a Anvisa e o códigozinho. Se você quiser ainda ser mais profundo, você pode pegar aquele código e ir no próprio site da Anvisa verificar, né? Então, essa é a maneira mais segura da gente ver se está utilizando o material corretamente, tá? E é direito seu pedir para o profissional mostrar, né? Se o profissional está fazendo tudo certinho, qual que é a razão dele não querer mostrar que está usando um material bom? Eu tenho orgulho de mostrar os materiais que eu utilizo. Quando o paciente pede, eu não pego um, eu pego 2, 3 e falo assim, ó, tá aqui. Tá aqui, meu amigo. Tá aqui. Pode especificar. O que você quiser vasculhar, pode vasculhar, que eu tenho plena confiança do que eu estou oferecendo, né? E, inclusive, os implantes dentários, eles vêm com uma etiquetinha de rastreamento. Essa etiqueta é muito importante para o paciente. 2 motivos. Essa etiqueta é importante para o paciente saber o que está levando dentro do corpo dele. Então, se qualquer motivo ele tiver alguma dúvida, ele pode utilizar essa informação para fazer o rastreamento desse produto, tá? E o segundo motivo é porque essa etiquetinha vai nos dizer as informações desse implante. Então, muitas vezes acontece da pessoa morar aqui e depois ter que viajar para mudar para outro lugar, ou muitas vezes está de férias, acontece algum problema e precisa resolver esse problema urgente. E o implante dentário, existem várias marcas, existem vários modelos, né? Existem vários encaixes, existem várias peças. E quando a gente não tem essa informação, fica muito mais difícil fazer o tratamento. Então lá a gente faz questão de fazer um relatório descritivo de todos os implantes que a gente instala nos pacientes, e ao final do tratamento, depois que a gente coletou todas as informações, a gente entrega esse relatório para esse paciente ter em casa. E a gente fica só com uma cópia digitalizada, que caso o paciente perder, a gente tem um backup ali para poder estar encaminhando. Então, essas duas coisas dão muita segurança para o paciente que quer realizar o tratamento de implantes dentários. Verificar o implante que está sendo usado, se tem referência, e se os pacientes que passaram por lá receberam esse relatório, essas etiquetinhas, para poder fazer a rastreabilidade. Então, se você quiser chegar em casa, depois de realizar o tratamento com isso aqui, e entrar no site lá e verificar cada implante que foi colocado em você, você pode. Doutor, uma pergunta. Implante tem prazo de validade? O implante não colocado na pessoa tem prazo de validade. Por quê? Ele tem um processo chamado tratamento de superfície. Né? E muitas vezes o tratamento ele tem que ficar envolto no líquido, que às vezes o implante vem dentro do... É tipo um peixinho no aquário, né?
vem numa capsulinha com líquido, né? Então, esse líquido acaba estragando, demora muitos anos, né? 5, 6 anos, né? Geralmente a gente acaba utilizando antes disso. Mas, se passar desse tempo, esse implante perde o prazo de validade, não dá mais para utilizar, né? Nas pessoas. Agora, depois que está instalado, ele não tem mais prazo de validade. Né? Ele está lá dentro do seu corpo, ele está protegido, então ele vai, se bem cuidado, ele vai durar a vida inteira. Existe nesse prazo de validade, ou seja, nesse tempo de vida útil do implante, um tempo de manutenção preventiva para evitar que esse implante venha a se desgastar antes de uma vida longeva? Sempre tem. Todo tratamento que a gente faz, a gente já está substituindo um dente que foi perdido, né, por diversos motivos. E assim como o nosso dente a gente precisa cuidar, fazer retorno periódico, o implante a gente tem que ter um retorno mais frequente ainda, um retorno mais assíduo, justamente por quê? É um tratamento que você vai ter um investimento ali, eu tenho certeza que você não quer perder. E quando a gente perde um tratamento desse, não tem mais muita opção. É diferente quando a gente tem um dente, aí o dente estragou por algum motivo, a gente ainda tem a opção de colocar um implante. Agora, depois que a gente colocou o implante e estragou, muitas vezes, para a gente conseguir colocar um novo implante, o processo é mais complicado, é mais demorado. Muitas vezes tem que partir para fazer enxerto ósseo, para depois colocar o implante novamente. E aí é um tratamento demorado. Não é que não dá para fazer, mas é desgastante para o paciente. Então, do que passar por todo esse processo, é muito melhor a gente prevenir que essa perca aconteça. Né? E a perda acontece por diversos motivos. A maioria deles é acúmulo de bactéria na boca, né? Que vai acumulando bactéria ali, e aí essa bactéria vai fazendo a gente perder o osso que está segurando o implante, igual que a gente perde no nosso dente. É, muita gente já conhece, ou até mesmo aconteceu com a pessoa, de do nada perceber que o dente está mole. Num dia estava bom e de repente ele está ali, molinho, sem firmar na boca. Isso significa que ele perdeu o osso que estava ali prendendo esse dente. E com o implante é a mesma coisa. Só que o implante, esse processo é muito mais rápido. Por isso que a gente tem que ter um acompanhamento muito mais perto. E não tem um padrão de acompanhamento, né? Que geralmente eu recomendo. Retorno de 3 a 6 meses. Né? Vai depender muito de quão bem a pessoa está cuidando ali. Pessoas que cuidam melhor, dá para voltar com mais tempo. Pessoas que cuidam pior, eu tenho que chamar com menos tempo para poder tá fazendo o que ela não está fazendo em casa, né? A A manutenção manutenção, preventiva. exatamente. Essa questão da limpeza, doutor, no implante, como é que ela acontece? É igual no dente, na verdade. Se for, quando a gente fala de implante unitário, que é o implante unitário é o quê? É um implante para devolver um dente, né? Então, ele é como se fosse um dente normal ali. Por quê? O implante, ele é uma raiz artificial, na verdade, ele é um substituto do implante, ele é substituto da raiz, na verdade, né? Então, essa raiz artificial vai ter uma coroa artificial preso nela. Então, esse conjunto é um implante unitário. Então, você vai passar o fio dental normalmente e vai escovar como se fosse dente natural, né? É o tratamento que devolve o dente mais perto do natural que a gente tem. Aí a gente tem as outras modalidades de tratamento com implantes dentários. Muita gente, acaba fazendo pontes fixas, né? Que é usar 2 ou 3 implantes para colocar mais dentes, né? Ou muitas vezes vai fazer uma dentadura fixa sobre implantes, que é com 4, 5 ou 6 implantes, a gente devolve 12 dentes fixos. Então, aí, esses implantes que já são pontos fixos, a gente tem uma maneira um pouco diferente de limpar, né? A gente tem um fio dental especial, né, que chama Superfloss, da Oral-B, que ele é durinho na ponta e tem uma esponjinha no meio, que é justamente para a gente conseguir passar por baixo dessa ponte, né? Porque a gente precisa limpar por baixo dali, porque para tirar as bactérias que vai acumulando ali. Então, dá um trabalhinho um pouquinho a mais, porque a gente acabou unindo esses implantes para poder fazer um tratamento com custo-benefício melhor também. Né? Já que a gente está fazendo mais dentes e menos implantes, a gente está economizando material, então a gente economiza para o paciente também. Né? Só que em troca disso, ele não vai conseguir mais limpar como se fosse dente natural. Ele precisa aprender, né? No começo é mais difícil, mas depois que aprende, vira rotina. É interessante, existe a diferença do implante
esse que o senhor falou, existe um que é como se fosse encaixado um no outro, e outro que existe os espaçamentos, é isso? Isso, porque quando a gente está fazendo um implante de cada vez, um implante para cada dente, Aham. os dentes eles não estão unidos. Então tem um espaço no meio dos dentes ali, Uhum. dos implantes. Certo. Aí muitas vezes a gente perdeu 3 dentes, né? Uhum. Então a gente faz um implante numa ponta, um implante numa outra, Uhum. e só que do meio fica vago. Entendi. Então a gente faz 3 coroas, sendo que a do meio é unida nessas duas lados que está parafusado no implante. Ah, E aí, se a gente não passar por baixo o fio, a gente não consegue atravessar no meio do dente ali porque ele está unido. tá unido um com o outro Isso. ali. Só que a gente consegue passar por baixo dele. Esse fio que é mais durinho, é um fio dental, né? Mais durinho, que a gente passa embaixo dele e a gente consegue fazer Fazer a a limpeza. limpeza. Exatamente. E essa limpeza, doutor, ela tem que ser periódica, como se você estivesse fazendo a limpeza asepsia normal dos dentes, não é isso? Isso. Terminou das principais refeições, pelo menos. Vai escovar o dente, você vai passar o fio dental primeiro, vai passar esse fio especial e depois você escova. Olha aí, que legal. Gente, a hora do implante ela traz para nós muitas informações necessárias para você que já está usando, você que vai passar a usar. Esses mitos que são colocados na cabeça, são instalados na cabeça das pessoas, né? O doutor Kleber hoje desmistificando a questão dos mitos. Tem mais algum mito, doutor, que o pessoal carrega aí, que tem atrapalhado muito? Mais um mito? O que eu lembrava era mais desses, hein? Deixa eu ver aqui agora. Acho que com relação aos implantes dentários, acho que os principais Os são esses. principais são esses. É o medo e o medo da rejeição do Da tratamento rejeição do que não tratamento. dá certo e dos problemas de saúde que pode acontecer, né? É porque dentro dos problemas de saúde tem várias doenças que a pessoa acredita, né? Então a gente Sim. abordou várias coisas várias Não, num tópico só, a né? gente pegou um tópico aqui, deu uma geral. Deu uma geral, E é interessante a gente falar sobre isso, porque a pessoa às vezes está lá em casa, né? E ela fica pensando, querendo fazer essa pergunta, mas não faz. Né? Alguns mandam aqui para mim, que eu fico vendo aqui as mensagens e e passando. já vou passando para o senhor. Então, assim, às vezes a pessoa está em casa, tem aquela dúvida, né? Mas fica com vergonha de conversar com o doutor, fica com medo de falar, né? no consultório. E aí fica fazendo as coisas erradas, né? Não Exato. faz a limpeza correta, não faz, às vezes, a manutenção periódica, né? E essa questão que o senhor falou da rejeição é uma das coisas que muitas pessoas guardam dentro de si e não falam para o médico, né? Doutor, pode acontecer a rejeição? E aí, aqui a gente tem essa liberdade de fazer essa pergunta para o senhor e esclarecer que não existe essa possibilidade. Não É existe. muito remota. Porque se fosse um material que fosse da rejeição, com certeza a Anvisa não iria aprovar a utilização deles, né? Ia barrar, ia acontecer alguma coisa para não deixar utilizar. Então, se está utilizando, é porque tem um nível de confiança muito grande. É verdade. O Brasil é o país mais difícil de se colocar material da área da saúde, justamente por causa da Anvisa. Remédio, tem remédio que existem nos outros países e não existe no Brasil, porque a Anvisa pede muito mais coisa para poder confiar nesse remédio. Então tem gente que vai para fora, muitas vezes, para poder utilizar remédio que não é permitido no Brasil. Doutor, uma pergunta que a gente sempre fica naquela, será se eu pergunto, será se eu não pergunto? Né? Mas eu vou perguntar. A pessoa que fez um implante e ela, de repente, passou muitos anos, né, usando aquele implante, e ele veio a ter uma rejeição ali, por falta justamente de uma manutenção periódica, né? E esse implante já não é mais um implante novo, é um implante antigo, vamos dizer, um implante de 15, 10 anos atrás. Hoje, com essa evolução que ocorreu nessa questão dos implantes novos que apareceram, esse implante antigo, ele pode ser trocado por um implante atualizado, assim? Se o implante tiver numa condição ruim, aí precisa ser trocado, porque senão ele vai agravando lá e vai ficando uma situação pior ainda. Agora, se o implante está lá bonitinho, tá bem cuidado, não tem necessidade de ficar trocando porque que é um mais moderno. Ele está funcionando bem, ele está saudável, não tem por que ficar mexendo, né? Agora, se já deu um problema,
tem que entender o porquê primeiro que deu esse problema, para a gente tratar essa causa do problema primeiro, porque depois que está tratado, aí sim a gente pode entrar com a solução. Senão, o que vai acontecer? Eu vou trocar o implante, não resolvi o problema que levou a essa perda, aí sabe o que vai acontecer com o implante novo? Vai perder de novo. Vai perder de novo, porque eu resolvi o problema, mas eu não tirei a causa. Seria a mesma coisa da diabetes. A diabetes está alta ali, aí só vai e bota o remédio. Aí o remédio vai lá e baixa, melhora um pouco. Só que a pessoa continua comendo doce, continua comendo desregrado. As mesmas práticas. As mesmas práticas. Não começa a fazer exercício. Então o remédio ele vai funcionar durante um tempo, só que aí vai perder o efeito. Porque as outras coisas, né, o que está levando a diabetes mesmo, não é o remédio que vai curar. O que vai curar a prática da pessoa. É a prática da pessoa. São as causas que levaram aquele problema, a gente tem que retirar para poder o remédio ajudar a melhorar tudo. Senão não faz milagre. Meu amigo, tá vendo? Mitos e verdades, hoje desmistificado aqui com o Dr. Kleber Suzuki na hora do implante, falando abertamente sobre essa questão dos mitos que as pessoas constroem e que são construídos na cabeça das pessoas e que impedem as pessoas de mudar de vida por causa de uma questão que foi implantada, né, das fofocas, das rodas, das comadres por aí. Doutor Kleber, muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado pela sua contribuição com o nosso conhecimento hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui nas quinta-feiras e poder estar colaborando, né, com os ouvintes e estar cumprindo a minha missão, né, de realmente transformar a vida das pessoas, seja no consultório ou através de informação de qualidade, para que essas pessoas percam o medo e realmente dê o primeiro passo rumo à liberdade de não precisar usar mais prótese, não ficar preso mais uma dentadura e poder, né, aproveitar a vida do jeito que deve ser, né, com liberdade de escolha, podendo escolher o que deve comer e sem passar vergonha e constrangimento na frente das pessoas. Dr. Kleber Shoa atende na clínica Suzuki Odontologia, na Rua 7, entre as avenidas Guanabara e Rio Grande do Sul. E o telefone, Dr. Kleber? É o 639-9214-5426. O atendimento lá por agendamento, como é que funciona? Lá é tudo agendado. Se você chegar lá de última hora e quiser ser atendido, infelizmente você não vai conseguir horário, né? Graças a Deus, a nossa agenda é bem concorrida, né? E a gente sempre está ali disposto a cumprir a nossa missão de transformar a vida das pessoas através do tratamento de dentaduras fixas sobre implantes dentários. Então, a gente precisa se organizar. Então, a primeira consulta, né, você pode entrar em contato por esse telefone do WhatsApp, ou por ligação, ou pode mandar uma mensagem, que as nossas meninas ali vão estar te orientando sobre como fazer, né, o agendamento. E lembrando que a nossa primeira consulta tem sim um investimento inicial, só que a gente tem uma campanha interessante que a gente troca esse investimento pelo quilo de alimento que os pacientes levam. Então, quem leva 1 quilo de alimento ou mais, a gente presenteia esse paciente com essa primeira consulta, como uma forma de agradecer pela colaboração da gente estar contribuindo também com essas instituições. Fiquei sabendo que o senhor essa semana esteve lá no Projeto Nina. Eu tive, a dona Naime me pegou de última hora. Ela estava lá, desesperada. As amaram. Ai, que bom. A dona Naime, porque geralmente quando ela pede, eu falo assim, não, procura outra pessoa que seja odontopediatra, que tem material para fazer esse tipo de ação, né? Tem bonequinho, tem bichinho, né? Eu não tenho nada disso no consultório, né? Não que eu não saiba a informação, só que quando você passa com os bichinhos é mais interessante para as crianças, né? E aí a dentista que ia lá passou mal, né? Teve problema de saúde e de última hora teve que marcar com a dona Neir. Aí ela me mandou mensagem de última hora, eu falei assim, não, dona Neir, se não tiver ninguém para ir, eu vou, pode contar comigo. Se conseguir achar alguém, melhor ainda, você me avisa, né? E aí, mas como que era meio que de última hora, já era sexta-noite. Já pessoas esperando a dentista, chega lá um dentista japonês. Pois é. Rapaz, foi sucesso. E aí, como já era sábado, eu falei assim, não, Neir, eu vou lá, mesmo se a dentista aparecer lá depois, a gente faz junto, a gente dá um jeito, né? Mas, graças a Deus, tá tudo certo e é sempre bom estar indo lá. Rapaz, é bom demais. As crianças amam o senhor. A sua pessoa muito gentil e foi muito esclarecedor. Eu vi os vídeos, falei, rapaz, doutor Kleber deu um aulão ali para as crianças. Parabéns, doutor. Eu que agradeço.
Gente, ficamos por aqui com o nosso quadro A Hora do Implante. Voltaremos na próxima quinta-feira com o Dr. Kleber Suzuki. Muito obrigado. E você que esteve conosco, quiser mandar pergunta, fique à vontade. Pode mandar. Tem também as redes sociais do Dr. Kleber Suzuki. Vai lá, siga no Instagram. Suzuki.odontologia e no Facebook Suzuki Odontologia e Implantes Dentários. E estamos aqui na Master FM, no nosso 100,9, todas as quintas-feiras. Meu muito obrigado pela sua audiência. E o nosso quadro volta na próxima quinta-feira, aqui com o Dr. Kleber Suzuki. Até mais, doutor. Até. Até a próxima quinta-feira, minha gente.